chegada, abra aí no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3, aleluia. Para a glória do Deus vivo, vamos iniciar mais uma poderosa campanha na presença do Senhor. Quantos vieram para adorar ao nome do Senhor nessa tarde? Aleluia. Só quem veio para adorar, só quem veio para adorar, aleluia. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Ele é honra, a Ele é glória, a Ele seja dada toda a nossa adoração, aleluia, glória a Deus. Daniel, capítulo de número 3, versículo de número 28. Quem encontrou a palavra do Senhor, diga eu. Aleluia. Hoje nós iniciamos uma campanha com o tema O Deus que Livra. Você pode dizer nessa tarde, aleluia, o Deus que livra. Versículo de número 28, que diz assim: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele. Aleluia, 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 aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o Deus que livra, enaltecido seja o Deus que guarda. Soberano Deus e eterno Pai, Pai criador dos céus e da terra, queremos, Senhor amado, tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor. Assim, Senhor Deus, como o Senhor Nabucodonosor reconheceu a tua soberania, viemos aqui, Senhor amado, nessa tarde para tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor. O Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor abaixou, abacandaraia. Comece a clamar, igreja, deposita a tua confiança no Deus Todo-Poderoso nessa tarde, aleluia. Diga, Senhor, livra, Senhor Deus, aleluia. Confia no Senhor, deposite a sua confiança nele, vai, engrandece e não desça, Senhor. Traz livramento para casa, traz livramento para a família, traz livramento, Senhor amado, para os teus servos, traz livramento, Senhor amado. O Senhor é o que livra, o Senhor é o Deus que guarda. É santo e maravilhoso, Jesus. Adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, adore o nome do Senhor, engrandeça o nome do Senhor, enalteça o nome do Senhor. Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, eu declaro toda sorte de bênção, eu declaro, Senhor Deus, quebra, Senhor amado, jugo, quebra, despertaça agora, Senhor amado, agora, traz livramento, Senhor, dá livramento, alaba, suri, me decanta, alaba, chora, bacandaraia. Deus, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, Senhor Deus, meu Pai, dá vitória ao teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. E a igreja diz, e a igreja glorifica, exalta e bendiga o nome do Senhor nessa tarde, aleluia. Pode se sentar, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Só quem, aleluia, tenha certeza que o nosso Deus é o Deus do livramento, aleluia. Quem já provou dos livramentos do Senhor, glorifica e exalta o nome do Senhor, aleluia. Quem tem contemplado as maravilhas do Senhor, através dos seus feitos, através dos seus livramentos, quantos, aleluia, livramentos o nosso Deus tem nos dado, diariamente temos comprovado e provado, aleluia, da grandeza do nosso Deus, da onipotência do nosso Deus. Ele é um Deus onipotente. A onipotência de Deus nos mostra e nos revela, aleluia, que Ele tem comando de todas as coisas.
que Ele é que guarda, que Ele é que livra, aleluia, quando Ele quer, mas é necessário, aleluia, algo nas nossas vidas. Primeiro, qual é a característica daquele que acredita? Eu creio que Ele livra, eu creio que Ele pode me livrar, independentemente se Ele quer livrar, eu continuo confiando. Você não entendeu, eu continuo acreditando, eu continuo tendo fé, aleluia, glória a Deus. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, volte aí no capítulo de número 3, aleluia, deixe a palavra do Senhor aberta. A estátua de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente, ou na fornalha de fogo ardente. Nós vimos aqui 3 jovens que acreditavam, jovens que serviam ao único Deus verdadeiro, jovens que tinham uma crença, porque quando nós cremos, quando nós temos fé, a nossa fé não está depositada aqui agora, neste exato momento, porque aqui agora todo mundo crê, através da palavra, através da ministração, através do louvor adorado, cantado, uma mensagem cantada. Aqui nós conseguimos levantar as nossas mãos. Quem é que crê? Levantamos as nossas mãos e cremos, aleluia, que Deus pode fazer algo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a nossa confiança em Deus, ela é colocada à prova todos os dias. É no meio da adversidade, é no meio do não, é no meio do levante, é no meio, aleluia, da adversidade, em que nós vamos colocar a nossa confiança em ação. Você tem a noção de que esse decreto que veio sobre Ananias, Misael e Azarias, porque o nome Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram colocados sobre eles depois do ato. Tem um significado, ou seja, antes de tudo acontecer, eles eram jovens desprezados, eles eram aqueles jovens que eles estavam desestabilizados por eles, porque eles queriam ver se realmente o Deus que Ananias, Misael e Azarias serviam era o verdadeiro e único Deus, aleluia. Então, 2 coisas que eu aprendo aqui. A primeira é que o Senhor coloca a nossa confiança nele no meio da provação, no meio do fogo. É no fogo que somos lapidados, é no fogo que somos, aleluia, forjados, é no meio do fogo que Deus nos leva a ter uma fé elevada, a ter uma fé pautada, a ter uma fé alicerçada, aleluia. É no meio da escassez que Deus vai provar a nossa fé, aleluia. Você pode dizer: Deus prova no meio do fogo, aleluia. Não, eu vou dizer mais uma vez: Deus prova no meio do fogo. É no meio do fogo que Ele vai te provar. E o fogo, ele arde, o fogo, ele queima, e o fogo, aleluia, lapida, aleluia. Quando o ourives vai pegar aquela pedra bruta, aquela pedra que olha assim, só tem umas camadas, não é reluzente, não brilha, mas a partir do momento que o ourives vai levar, aleluia, lá está o garimpeiro à procura da pedra preciosa, mas aí vai passar pelo fogo, depois do fogo, aleluia, até chegar à transformação de uma joia. Existe umas etapas, e Deus está dizendo: assim foi com Ananias, Misael e Azarias, quando eles chegaram lá na Babilônia para prestar um culto ao único Deus. Eles foram tentados, eles foram encurralados, eles foram notificados, aleluia, que eles precisavam se contaminar com o manjar que o rei servia, que o manjar que o rei colocava sobre a mesa. Mas Daniel, Ananias e Azarias colocaram no seu coração de não se contaminar com os manjares
do rei. E eles colocaram a prova dizendo: olha, o Senhor pode observar, nós durante esses dias aqui, nós não vamos comer nada do que o Senhor serve, nós não vamos nos alimentar do nada daquilo que o Senhor serve, nós vamos se alimentar, aleluia, somente de verduras. E eles se alimentam somente de verduras e de legumes. Os dias se passaram e quando ele retornou para fazer aquele escaneamento sobre a vida de Ananias, Misael e Azarias, a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estavam mais bonitos, mais formosos. Não, você não entendeu, eu vou repetir, aleluia. Eles estavam melhores do que aqueles que estavam comendo do manjar. Eu entendo que a partir desse momento Satanás estava revoltado. Satanás queria de alguma forma arquitetar um plano para mostrar para a Babilônia, aleluia, que o Deus que ele serviu não iria livrar eles da fornalha. Então o rei fez um decreto, aleluia, construiu uma imagem, aleluia, de ouro, para que toda a Babilônia viesse se curvar, para que toda a Babilônia viesse enaltecer aquela estátua. A Bíblia vai dizer, aleluia, que foram chamados os prefeitos, os governantes, aleluia, para que todos viessem participar. A festa está posta. O que vamos fazer agora? No meio da cantoria, no meio da adoração, no meio da devoção, a estátua de ouro que o Nabucodonosor levantou para a sua própria glória, levantou para o seu próprio louvor, levantou para que todos viessem adorar e reverenciar aquela estátua que era por elevo do seu ego. A Bíblia vai dizer que quando foram trocar os instrumentos, o primeiro instrumento toca, o segundo instrumento toca, aleluia, eles permanecem de pé. Não, eu vou dizer mais uma vez. Enquanto todos agora dobram o seu joelho, reverenciando aquela imagem, Ananias, Misael e Azarias permanecem de pé. Então, olhando todos, disseram: olha, rei, o Senhor não levantou a estátua para que todos viessem adorar? Pois é, está vendo aqueles ali, Ananias, Misael e Azarias, eles não adoraram, eles não te reverenciaram, eles fizeram pouco caso da autoridade que é o Senhor. Faz um decreto agora, porque o decreto era: aqueles que não se prostrassem seria imediatamente lançado na fornalha de fogo, aleluia. E não foi isso que o Senhor disse? Pois é, aleluia. Então chegaram até a presença do rei, e o rei vai dizer assim: olha, eu vou dar mais uma chance para você. Eu vou dar mais uma chance para vocês. Na segunda leva, no segundo tocar dos instrumentos, se vocês não me adorarem, se vocês não se prostrarem, será ruim para vocês. Vocês não vão receber benevolência, aleluia. Aí eles vão dizer um para o outro, aleluia: não sei você, mas eu não me prostro, eu não me rendo, a minha palavra é só uma. E eles vão dizer: olha, rei, fica sabendo, Senhor, agora o nosso Deus é o Deus que manda em cima, o Deus que manda embaixo. Mas não tem problema não, se Ele não nos quiser livrar, não tem problema. Mas nós não serviremos os teus deuses e não vamos nos curvar diante dele, porque nós só se curvamos diante do Todo-Poderoso. O rei não poderia voltar com a sua palavra. A plateia estava posta, todo mundo estava ali no meio da plateia vendo o que poderia acontecer, o que iria acontecer. Eles morreriam queimados, tostados, aleluia. E naquele momento em que os guardas foram lançar, você não está entendendo o que Deus está falando, aleluia. Naquele
fornalha já estava lá. Não, eu vou traduzir para você entender, aleluia. Eu entendo que o homem de fogo já estava guardando os três no meio da fornalha, antes da aprovação chegar, Deus já está te aguardando lá no meio da fornalha para te dar vitória. Não, acho que você não está entendendo o que Deus está falando, aleluia. Naquele exato momento, aleluia, o quarto homem se apresenta, aleluia. As cordas que seguravam Ananias, Misael e Azarias viram pó e eles começam a passear no meio da fornalha, aleluia. Não, isso aqui não é natural, aleluia. Entra dentro de uma casa pegando fogo, se não for Deus te guardando, vai sair de lá só cinza, com a caveira queimada. Mas entra com o quarto homem para ver se o milagre não acontece. Entra com Deus que guarda, com Deus que livra. Nós estamos na campanha essa semana. O Deus que livra, o Deus que livra, o Deus que livra, o Deus que livra. Eu entendo que naquele exato momento, aleluia, Ananias, Misael e Azarias estavam espantados com a glória, com a formosura do Deus poderoso que se materializou ali em forma física de fogo, aleluia. Porque Ele é fogo consumidor, Ele é fogo que queima, Ele é fogo que purifica. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, aleluia. Naquele exato momento, aleluia, quando eles estão passeando, a plateia está vendo. O rei diz: espera lá, não foram três, aleluia. Meu Deus do céu, não foram três que nós lançamos lá dentro. Sim, Senhor, foram três, aleluia. Mas eu vejo quatro. E tem mais, eles estão passeando, eles estão andando no meio do fogo. E o quarto é semelhante ao filho do... Alguém está entendendo o que Deus está dizendo no primeiro dia dessa campanha? Eu sou Deus que entro contigo no fogo. Diga para alguém, aleluia, Deus vai entrar contigo no fogo. Somente para te livrar, somente para te livrar, somente para te mostrar que Ele é Deus na tua vida, somente para te mostrar, aleluia, que para Ele o grande fica pequeno e o pequeno fica grande. Ele está contigo no meio do fogo, no meio do fogo. Maravilha, Jesus. Eu estou sentindo a graça dele aqui nessa tarde. Alguém sente comigo? Orava, irmã Sandra, Ele está contigo no fogo, irmã Sandra Cordeira. Orava, Suri Candaraia. Eu vejo o quarto homem do teu ladinho aí dizendo: filha, sou eu que estou te provando, sou eu que estou provando a tua fé. Orava, Xandaraia. E para tu saber que eu sou Deus, eu toco na tua estrutura agora, eu toco te renovando, eu toco com fogo do alto. Recebe aí agora, mais forte, filha. Olha a presença dele que te envolve. Tá queimando, tá queimando, tá queimando, tá queimando. Pega, 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 pega. Ei, pegou. Adora meu nome. Oh, aleluia, Jesus. Naquele exato momento, aleluia, tiraram Bendito Salvador. Ananias, Misael e Azarias, aleluia, sem nenhum cheiro de fumaça. Ai, meu Deus do céu, aleluia, sem nenhum cheiro de fumaça, aleluia. Olá, chora bacandaraia. Eu me lembro de um texto, tem vários testemunhos semelhantes a esse, mas eu me lembro, aleluia, de um servo e uma serva, glória a Deus, que eles foram dormir e não perceberam nada durante a madrugada, durante o sono, e a casa pegou fogo, não sobrou nada, aleluia.
E quando eles estavam no meio do fogo, eles lembraram do Deus de Ananias, Misael e Azarias. E eles disseram: Senhor, só está eu e minha esposa. A esposa disse: só está eu e meu esposo. E alinhamos a mão um para o outro. E eles clamaram a Deus: Senhor, o Senhor esteve com eles no meio da fornalha. Livra, Senhor Deus, as nossas vidas no meio desse fogo. Aleluia. Eles contam no testemunho que naquele dia apareceu um ser todo de branco, aleluia, resplandecente. No meio do quarto deles não tinha mais como sair. Eles contam no testemunho que aquele homem, aleluia, pega na mão dos dois e sai com eles de dentro daquele quarto, aleluia. Até então eles pensavam que estava dentro do quarto. Quando eles saíram para fora, aleluia, a vizinhança já estava manos lá fora. Quando eles se depararam, que eles olharam, a casa já tinha virado cinza. Ou seja, há muito tempo que a casa havia pegado fogo. Há muito tempo, aleluia, que o Deus que livrou eles, aleluia, dentro do quarto deles, aleluia, já tinha tirado eles lá de dentro. Há muito tempo Deus está dizendo, aleluia, até quando você vai duvidar que eu preciso levar você pro fogo, para você entender que sou eu que livro, que sou eu que abençoo. Tiraram eles de dentro da fornalha, sem nenhum cheiro de fumaça, aleluia. Eles vão receber agora o nome babilônico, aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estão saindo, aleluia. O rei vai olhar e vai dizer: finge agora, aleluia. Daniel capítulo de número 3, versículo de número 28. E falou Nabucodonosor e disse: bendito seja. Não, você não entendeu. Primeiro ele queria que eles o adorassem, que ele era o Deusão, que ele era o bonzão. E por último, ele reconhece que o único poderoso é o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Você não entendeu? Ele vai dizer assim: a partir de agora, todos só vamos adorar ao único Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Somente ele. Você vê? Ai, quem tem glória da glória, quem tem glória da glória. Fica de pé. No meio dessa prova, segunda coisa que eu aprendo que vai acontecer é que o Deus que te prova no meio do fogo é o Deus que vai mostrar que através dessa prova Ele é Deus da tua vida. Não. Aleluia. Semana passada, aleluia, uma amiga que vinha no clamor do meio-dia foi embora, aleluia, para outro país. E tudo que aconteceu pela glória e pela misericórdia do Senhor foi revelado em cima desse altar, através desse altar, através do clamor do meio-dia. E foi ela e a família, aleluia. E nós vimos conversando e ela falou assim: eu preciso tirar a minha carta. Lá é carta, que é a habilitação. E é muito difícil, principalmente para os brasileiros. Se para eles lá é difícil, imagine para nós brasileiros. E eu falei: minha irmã, faça um propósito com Deus. Deus vai te livrar. Deus vai te guardar e você vai segurar, aleluia, a tua carta na tua mão. Faça um voto com Deus, preste um culto ao Senhor, aleluia. Ela fez a primeira prova, e aí o que aconteceu? Reprovou.
Não, aleluia. Deus é assim, Ele permite nós entrarmos no meio do fogo, e no meio do fogo Ele vai provar a nossa fé, aleluia. Fez a segunda vez, deu certo, não, reprovou de novo. E ela disse, não vou fazer mais não, porque eu já paguei muito, é muito dinheiro. Eu falei assim, não, você vai fazer a terceira vez. E o Deus, aleluia, que nós servimos vai te fazer passar, aleluia. Aí nessa semana passada ela disse, eu fiz a prova. E eu disse, deu certo. Ela disse, deu certo, para a glória de Deus. Aleluia. De 100 pessoas para um brasileiro passar, a chance é mínima, porque na linguagem deles lá e não é como é aqui. Se aqui no território brasileiro já é difícil de passar, aleluia, imagine lá, aleluia. Aí hoje ela mandou, olha a minha carinha aqui na minha carteira, olha a minha carteirinha. Eu falei assim, vai vir mais bênção, vai vir um carro, vai vir a casa, aleluia, porque Deus prometeu para vocês que levaria vocês aí para honrar, para vocês honrar quem ficou aqui no Brasil. Ela começou a chorar, ela disse, muito obrigada, porque aí no Brasil muitos se diziam meus amigos, minhas amigas, aleluia. E quando eu cheguei aqui, sabe o que acontece? É porque tem pessoas que acham, aleluia, que enganam a Deus, mas não enganam. Eles só estão com você quando você está lá na prova, mas eles não suportam ver quando Deus te exalta. Eles não suportam ver quando Deus te coloca lá em cima. O brilho some na hora. Você, quando a bênção para a pessoa, o rosto transfigura. É nítido, aleluia. Eu falei, minha irmã, não liga. Eu até brinquei com ela, eu falei assim, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho eu te dou, aleluia. Ela disse, muito obrigada por interceder. Ela falou que quarta-feira estava o voto dela. Eu falei assim, é para Deus, tudo é para Deus e para a glória de Deus. É isso que eu estou falando mediante o primeiro dia dessa campanha. O Deus que livra vai te livrar, o Deus que guarda vai te guardar. O Deus que te trouxe aqui no primeiro dia dessa campanha é o Deus que permite a prova, mas Ele disse, persevera. É no meio da perseverança. Quantas pessoas já passaram por aqui pelo clamor do meio-dia? Receberam a bênção na primeira campanha, cadê? Sumiram, não precisam mais de Deus, não quero mais Deus, que é o Deus que abençoa, mas não quero o Deus da bênção, aleluia. Mas o clamor do meio-dia, raiz, aleluia. Vocês que estão aqui de sol a sol, de campanha em campanha, de ano em ano, entra ano e sai ano, campanha e sai campanha, aleluia. E você está perseverante, você está perseverando. O Deus que livrou Ananias, Misael e Azarias é o mesmo Deus que está aqui. E Ele está dizendo, eu sou o Deus que te livra, eu sou o Deus que te guarda, eu sou quem crê, joga a mão no céu, aleluia. Senhor Deus e Pai, nós estamos no primeiro dia dessa poderosa campanha. O Deus que livra, o Deus Rabachore, caralho, a presença dele aqui, aleluia. Irmã Margarete, essa semana o fogo vai aquecer um pouco mais. A irmã já tem até sentido isso, aleluia. Eu preciso nem te falar. A Labachana, mas só vale te lembrar que o quarto homem vai entrar contigo no meio da fornalha. Eu só vim para te lembrar, Labachuri me Candaraia, que o Deus que te colocou na presença é o mesmo Deus que entra contigo. E Ele diz, filha, só mantenha o silêncio, só mantenha a boca fechada, que eu vou engrandecer o meu nome na tua vida e na tua história. Eu vejo duas brasas na mão direita e na mão esquerda, e eu pergunto o que é isso. Diz para ela, Rabacandaraia, que na mão direita eu estou colocando riquezas encobertas, e na mão esquerda eu estou colocando abundância de dias. Eu estou eu te dou uma visão agora. Olha o fogo agora, olha o fogo agora, olha o fogo agora, olha o fogo agora. Recebe fogo. Sabe por que de tudo isso? Porque tu pediste, Senhor, me dá variedade de línguas. E eu coloco
batida como de fogo na tua boca. Fala em outras línguas que tu nunca falastes. Arabacandaraia, lembra quando eu te dei um sonho, tu voando? Hoje tu voa nas asas do meu espírito. Abre os braços. Arabacandaraia, olha as asas te tocando agora. Voa, filha, segura. Voa, filha, pisa, filha. Voa, filha. Confirma, Senhor Deus, a bênção e a vitória. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nele nós somos uma contribuição, uma oferta de louvor a Deus nessa tarde. Aleluia. Senhor, Pai, abençoa o teu povo que com amor, com alegria vão ofertar, vão contribuir para mantimento e manutenção da tua obra. Repreende, vingador, devorador, e que haja abastança no celeiro de cada um dos teus servos. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Quem trouxe uma contribuição, sai do seu lugar, coloca aqui no gasofilácio. Que Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Essa campanha é uma campanha poderosa. Essa é uma campanha, é a campanha O Deus que Livra. Toma posse, creia, no nome de Jesus. Senhor Deus de Pai, leva-nos debaixo da tua proteção. Nos guarda e nos livra, Senhor, de todo mal. Que a tua bênção, Senhor, vá conosco nessa tarde. No nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós e todos digam amém. Palmas que louvam e adoram a Jesus. Está encerrado. Vem à frente receber a ministração com ordem.